já tem um espaço acolhedor que cuida da sua mente? Nós estamos aqui em mais um Divaneando, em nome da Sociedade Sumos de Psicanálise. E eu sou doutora Lilian Gomes, vice-presidente do Conselho de Ética, juntamente com... A nossa idealizadora. Quem é a nossa idealizadora? Doutora Janice Pedra. Isso aí, gente. Vamos brincar para descontrair um pouquinho, né, pessoal? O podcast tem que ser uma coisa tranquila, leve, porque aqui nós estamos falando somente de coisas da nossa vida diária mesmo. Somos livres, né? Eu acho interessante que no episódio anterior a gente estava falando algo interessante e me veio um versículo da Bíblia aqui que eu gosto muito. Deus se manifesta entre aqueles que nos ajudam. Bem, falando sobre isso, estamos aqui com a minha amiga doutora Vânia, uma queridíssima nossa, que está aqui agora para poder contar para a gente sobre a vida dela também e falar um pouquinho do trabalho que ela realiza hoje, atualmente, no Sindipol. Olá a todos, obrigada, é uma honra estar aqui, fazendo parte, né, desse podcast, que tem trazido tantos benefícios para aquelas pessoas que têm a honra de assistir. Eu, inclusive, já encontrei o espaço, tá, gente, que cuida do meu psique e tem me ajudado muito nesse sentido. Bem, eu sou investigadora de polícia há 32 anos, eu me aposentei há 2 anos, mais ou menos. Hoje estou como diretora de assunto das mulheres no Sindipol. E o Sindipol vem fazendo um trabalho muito bacana, porque o Sindipol ele cuida da classe policial. O Sindipol ele briga por melhorias salarial, por melhorias de condição de trabalho. E isso é muito importante, porque a Polícia Civil ela desempenha um papel maravilhoso, né? Como o nosso governador já disse, é a melhor polícia do Brasil. Minas Gerais hoje é o lugar mais seguro para se viver. A gente está precisando de reconhecimento, né? A gente está precisando de respeito, inclusive do próprio governador, né? Uhum. Ontem mesmo teve uma audiência pública onde o secretário disse que não tinha condição de fazer recomposição salarial, mas no mesmo dia ele mandou uma recomposição para os merecidos professores, que também fazem um trabalho maravilhoso, né? É uma profissão primordial, importantíssima na vida de todo cidadão, é a educação. E segurança também, né? Segurança também. Porque sim, a segurança, por exemplo, se eu tenho uma criança, uma adolescente que pode trafegar nas ruas, tem que ter o quê? Segurança. Educação sem segurança não funciona. Né? Igual saúde sem educação. Sim. Né? A pessoa tem que ter uma educação. Fala um pouquinho dessa luta sobre as mulheres que vocês fazem lá no Sindipol, doutora Vânia, para a gente conhecer, porque o nosso público gostaria de conhecer um pouquinho dessas atividades que vocês fazem de cuidar das mulheres, né, doutora Lília? Porque a gente sabe que vocês têm essa parceria conosco. Sim. Né? Quer dizer, vocês querem cuidar dos filhos, dos policiais, da esposa, do esposo. Fala pra gente um pouquinho disso aí. E das próprias policiais. Por quê? É uma profissão machista, né? Onde a maioria são homens. E nós já viemos de uma cultura que certas profissões não é para mulher. A polícia é uma delas. Né? A mulher foi feita para lavar, passar, cozinhar, cuidar do marido. Né? E, na realidade, não é isso. A mulher policial ela tem dado uma imensa contribuição para que a segurança em Minas Gerais venha a ter, né, melhores condições e ser real. E, com isso, é muito difícil, porque a mulher tem jornada dupla e não é reconhecido isso. Então, quando a mulher tem um benefício de um horário reduzido, de uma promoção, né, com uma lei mais benéfica, apesar de que já houve muitas mudanças, isso incomoda ainda muita gente que acha que tem que ser direitos iguais, são iguais. E, na realidade, não são. Nós somos diferentes. O fato de sermos policiais não quer dizer que nós não somos mulheres. Né? Então, nós merecemos, sim, um tratamento diferente, principalmente por causa dessa jornada dupla, porque isso também adoece. E né? Como que por exemplo, uma policial tem
passa pela gestação, aí ganha a criança e depois ela tem que voltar, né? Tem algo que acontece ali, algum amparo psicológico que a polícia oferece a mais para essas mulheres, porque elas ficam sensíveis, né? Eu Sim. tive filho, todos nós aqui, né, Lília? Tivemos filhos, nós sabemos da sensibilidade, né? A dificuldade, inclusive, maior é na volta, né? Todo mundo sabe disso. Largar um bebezinho em casa, né, aos cuidados, sabe-se lá de quem, que não é todo mundo tem o privilégio de ter uma mãe, um irmão, né, alguém bem próximo para cuidar, então é um momento difícil, né? Então, se as mulheres, no caso da polícia, elas têm direito a 6 meses, né, de licença, aliado a isso, elas têm também momentos para poder amamentar a criança, mas isso incomoda, a gente percebe que incomoda, sim. Então, muitas vezes, já há até insegurança. Olha, se eu sair, eu corro o risco de eu não voltar para esse determinado lugar, né? Então, assim, é uma luta diária. E, com isso tudo, o Sindipol tem feito, assim, atendido, né, as demandas, os pedidos, né? Hoje mesmo recebi um telefonema de uma colega precisando de auxílio, no caso de um assédio, né, que essas coisas ainda existem, no caso, assédio moral. E essas coisas isso precisa de acabar, né? Isso adoece, isso traz problemas seríssimos para a saúde da policial. E se uma policial ou um policial adoecer, isso reflete na polícia inteira, Isso. porque é menos um, né? A polícia hoje está defasada, já não tem o número ideal de policiais, que deveria ser quase 11 mil. Nós não somos 7, né? Na ativa. Então, isso aí vem trazendo problema seríssimo para a saúde do policial, e isso me preocupa muito, né? Então, assim, a gente vem tentando, de alguma forma, acolher. O Sindipol está de braços abertos para as demandas, para os colegas que precisarem de algum auxílio, de alguma orientação, né? O Sindipol tem parcerias bacanas, convênios maravilhosos. Pessoal, interessante, se você, por exemplo, é um policial civil, né? No meu caso, por exemplo, meu marido é policial civil. Mas eu atendo também policiais civis. Nós temos uma parceria, né, para ajudar os policiais civis, os seus filhos, não é verdade? E também esposa, ou, né, o marido, esposa. Porque é muito importante cuidar da saúde mental. E o Sindipol preocupa muito, gente, o nível de suicídio, né, Vânia? Sim. Entre a classe é enorme, não é verdade? É muito grande, infelizmente. Porque é o limite, né, pessoal? A pessoa lida o tempo todo com o limite da vida, né? A sobrecarga, né? Não é fácil emocionalmente, né? Nós vemos que a cada 3 segundos morre uma pessoa. E entre eles pode ser o quê? Um suicídio. Então, cuidar da saúde mental é necessário para você dar conta de fazer a sua travessia aqui. Né, doutora Lília? Quando a gente atende, conta aí pra gente como tem sido isso. Eu tive uma experiência de atender uma policial militar um tempo atrás, e ela falou comigo a respeito, principalmente dessas questões de assédio, né, quanto mulher, e também dos colegas de trabalho. E isso é uma coisa que eu gostaria de conversar com você, Vânia, também sobre isso, porque é uma questão que a gente sabe que existe, né? E quantas das vezes isso está partindo de um superior, né? Como lidar com isso, né? E ouvir da sua opinião sobre essa questão. Eu quando entrei para a polícia, eu tinha 19 anos de idade. Eu passei por esses problemas, mas eu consegui superar cada um deles. O que acontece? Nem sempre, graças a Deus, eu tive bons colegas do meu lado, que os meus colegas me protegiam até sem saber. Sabe, eu lembro de um dia que eu estava numa delegacia, chegou um advogado que se achou o maioral, e como eu era novata, a gente conhece pouco, eu lembro que esse dia o advogado fez horrores comigo, e tinha um colega do meu lado, ele me defendeu. Nesse momento, o que eu imaginei? Gente, eu posso fazer isso também. Não é toda hora que o meu colega vai estar aqui para me defender. Então, eu posso me defender sozinha. E é isso que é importante. As mulheres precisam de entender que elas precisam colocar cada um no seu devido lugar. Lógico, com respeito, com educação,
mas elas não podem deixar ser desrespeitadas. Vou até aproveitar para falar da Lei Maria da Penha. Essencial a Lei Maria da Penha. Mas até que, que o Estado, né, na forma de policiais, chega na sua casa para te defender, pode ser tarde. Você deve usar a Lei Maria da Penha para cobrar dele o que ele te fez. Mas você tem que... As mulheres são poderosas, as mulheres têm condição, elas precisam de entender. Elas precisam de entender que elas são fortes, que elas podem, que elas não precisam ser submissas, que elas não precisam aceitar humilhação, agressão física nem se fala, sabe? Então, assim, e é isso que eu queria passar para as mulheres, policiais, inclusive. Está tendo assédio? O Sindipol está lá para te acudir. Pode nos procurar que nós vamos te ajudar, sim, tá? Mas veja uma forma de você mesma colocar, né, um ponto final nisso. E é interessante essa questão porque, como nós estávamos conversando, né, quando ela me trouxe o relato, ela me falou que a questão é que era nítida que esse superior não estava bem. Ele não estava bem psicologicamente, porque devido àquilo que estava acontecendo e da forma que ele estava agindo, nem tanto por ela, mas também pelas pessoas que estavam sendo abordadas na rua. E a gente vê o quão sério, né, é a situação, que nós estamos tendo profissionais por falta de um cuidado, e muitas das vezes que eles mesmos não se submetem, né, ou não querem, ou não admitem esse cuidado, né, de buscar um profissional dentro da área para auxiliá-los, eles não acabam colocando em risco todo um serviço. Né? E como a senhora disse, a Sindipol e nós também, né, como parceria, estamos aqui com esse objetivo de oferecer esse serviço, porque a gente entende e sabe da gravidade, né, que abrange toda a questão. Então, é importante, né, sim, não só pela questão das mulheres, mas de todos os profissionais. Né? A saúde emocional, pessoal, nós somos corpo, alma e espírito, né? A nossa alma, né, ali, nossa mente, nossa psique precisa de ser cuidada, né, por alguém, assim como a pessoa vai à igreja, tem seu mentor espiritual, faz suas orações para se manter conectados com Deus, também precisa de alguém para poder falar, né? Então, isso é muito importante. Então, nós estamos abertos, né, para poder sempre estar ajudando, e a classe militar aí, né, graças a Deus temos recebido medalhas de honra, né, através do setor medalhístico, né, da polícia também. Então, para poder ajudar, cuidar de vocês. Fala mais um pouquinho para a gente aí sobre essa dor de ver as amigas que não têm essa postura para se defender de um advogado que vai lá, de alguém, ou até mesmo de uma pessoa que chega lá, né, doutora Vânia? Sim, eu até entendo mesmo, assim, a dificuldade, mas eu acho que se cada um procurasse uma ajuda, como psicanalista, fazer um tratamento, ela vai deixá-las mais fortes. Né? A gente vive tanta coisa, a gente vive muito no automático, sem prestar atenção nas coisas que estão em volta. Né? Eu tive a honra de graças a Deus, quando acontecia comigo, eu prestava atenção, gente, e aquilo ali foi uma luz para mim. Né? Houve outros casos também, né, bem complexos mesmo, mas sempre tinha alguém do meu lado. Então, assim, tem muitos homens difíceis, mas tem muitos homens bons. Né? É outra preocupação, nós não podemos generalizar. Com certeza. Né? Porque a gente fala assim, todos os homens são iguais. Não são iguais. Uhum. Né? Tem, cada um é cada um. Como nós temos mulheres também difíceis. Sim, sem dúvida. Né? Então, assim, eu convido, às vezes o pessoal acha que é brinquedo, que não leva a sério. Mas depois que eu comecei também a fazer análise, a gente muda assim completamente. O olhar, né? da gente muda. E outra coisa, nós policiais, a gente tem ainda um lado masculino. E impressionante. Normalmente ele sobressai. Né? Então, há momentos que você precisa de entender, gente, eu não estou trabalhando agora, né? Agora eu sou a mulher. Agora eu sou a mulher. Né? Então, agora eu preciso cuidar de mim. E é difícil a gente conseguir. Eu estou conseguindo, né, melhorar muito depois que eu comecei a fazer análise. Observando, né? Cada um dando conta, né, Lili?
de observar, olhar para si, entender, verificar o que precisa de ser feito no momento certo, né? Dar um olhar para o esposo, né? Sim. O esposo está ali, às vezes, carente, necessita, né, da mulher, né? Então, tem que entender isso também. E, às vezes, quantos casamentos são desfeitos porque aquela mulher quer fazer o papel do homem quando ela tem que ser simplesmente a mulher. Bem, vamos ficando aqui. Agradecemos a presença da doutora Vânia, dos assuntos de mulheres da Sindipol e toda a equipe, né, de policiais civis, militares que estão aí na luta por um reconhecimento, né? Não é que dinheiro reconhece, pessoal, é que o dinheiro mostra que alguém está prestando atenção na família daquela pessoa que está totalmente vulnerável o tempo todo. Alguém tem que cuidar também sobre isso. Precisa de serem afetados sobre isso. E como vamos poder resolver isso? A sociedade vai entrar a favor? Como será? Como será? Só eles vão lutar pela segurança? Ou a segurança é um direito? Todos nós temos que começar a clamar. Todos nós, todos cidadãos. O celular é roubado, está tudo bem, né? A carteira é roubada, está tudo bem. Você não pode mais sair, nem atender um telefone mais, está tudo bem? Não está tudo bem. E para isso precisamos dos policiais. Então, eles precisam de reconhecimento. Então, ficamos por aqui, né, doutora Lília, hoje, como diz Jacques Lacan, mas no Divaneando.